Eu, por necessidade profissional, acabo tendo que visitar muitas cidades, né? Ter reunião com o prefeito, um vereador, um deputado. E eu ando percebendo, chegando nessas cidades, muitos comércios fechados. Além de muitas denúncias, né, que as pessoas fazem. O centro de Recife está fechando muito comércio, o Brás em São Paulo está fechando. E que está com os comércios fechados, né? Mas assim, tem um outro ponto que vem me chamando, que é um número crescente de pessoas, de população de rua. E eu, não só na minha cidade, mas também nas cidades que eu vou. E aí, na pesquisa agora do início de novembro, eu resolvi colocar isso para ver se essa percepção é algo meu, né, alguma coisa minha, assim, que olha, eu estou percebendo isso, está me chamando a atenção, ou se é algo que também vem chamando a atenção da população. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, na pesquisa que eu vou apresentar para vocês. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP. Hoje aqui num ambiente diferente, essa aqui é a minha sala, né? Minha sala, senta eu e minha esposa ali, mas alguns funcionários. Lá em cima é a nossa área de pesquisa, né? Onde normalmente eu falo com vocês. Ali nós temos os pesquisadores, os coordenadores, supervisores de campo, né? De campo não, que a gente faz muita pesquisa hoje, telefônica, modalidade CAT, tá? Que é por telefone. E hoje eu estou aqui porque, claro, no fim de semana a gente não poderia deixar de trabalhar, a gente chegando agora no final do mês, muitas cidades querendo fazer pesquisa, muitos prefeitos e prefeitas querendo entender como foi o ano e já se preparar, entender o passado agora, nesse momento, para já projetar o futuro, né, para o próximo ano, que é 2026, que apesar de ser um ano eleitoral, é importantíssimo o prefeito saber, por exemplo, olha, quem eu devo apoiar, quem as pessoas querem que eu apoie. Então a gente já está começando a fazer esse tipo de estudo. E aqui na pesquisa agora de novembro, que nós fizemos logo no início do mês, nós quisemos entender se as pessoas, como eu, acreditavam que tinha mais comércios fechando, percebiam mais comércios fechando na sua cidade, portas fechadas, ali aluga-se, vende-se, e também a questão da população de rua. Muitas vezes e isso é uma coisa que eu fico encantado comigo mesmo, com a minha ignorância mesma, né? Porque muitas vezes eu tive uma percepção, uma preconcepção, e quando a gente fez a pesquisa, a resposta foi totalmente contrária do que eu pensava. Isso é muito bom, eu aprendo, eu entendo como os brasileiros pensam, né? Porque às vezes a gente tem um grande problema, a gente acha que todo mundo tem a mesma opinião que a gente. É por isso que existe muito conflito de opiniões, né? É porque as pessoas, normalmente as mais ignorantes, elas acham que elas sabem tudo. E na verdade elas não sabem nada. E acontece muitas vezes comigo. No momento da pesquisa, anterior à pesquisa, eu tenho certeza que vai me dar uma resposta mais ou menos daquela forma, e depois, quando eu vejo o resultado, vem algo totalmente diferente, e aí eu vou entender a opinião das pessoas, para entender que camada da população que pensa diferente de mim, para que eu entenda que bolha que eu de repente estou ali, e eu preciso sair dessa bolha, eu preciso sempre ter um olhar, como técnico, eu preciso olhar o tabuleiro do xadrez por cima do tabuleiro, eu não posso ficar no mesmo nível das pedras, e ali ficar atrapalhado no meio do cavalo ali, com os peões, com o bispo. Eu preciso olhar de cima o jogo, né? E a pesquisa me traz essa visão interessante, né? Então, diretamente a gente perguntou, olha, você percebeu o fechamento de comércio na sua cidade, né? Portas alugam-se e tal. Então, na página 4, a gente vai mostrar lá que 34,3% diz que sim, olha, eu estou percebendo portas fechadas aqui no meu comércio. 63,6% diz que não e 2% não sabe ou não quis responder. Aqui você pode ter duas visões. A primeira visão, como a minha, que estou percebendo muitas portas fechadas ou alugando. E você pode defender a sua opinião dizendo o seguinte, olha, 63,6% não percebe porque não presta atenção nisso. Tá? É claro que a gente deveria ter aqui um dado oficial e infelizmente, né, as pessoas vêm duvidando cada vez mais de dados oficiais. Né? Isso para a gente é tudo, né? Você ter dados oficiais confiáveis, pesquisas confiáveis, por isso que eu faço questão de sempre colocar no início do nosso vídeo IBESP independente, porque eu fiz uma brincadeira essa semana no Instagram, no Twitter, lá nosso. Não sou eu que mexo nas minhas redes sociais, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha só para saber o que está acontecendo. E aí colocamos lá um post dizendo o seguinte, né, que todo homem tem um preço, né?
Mas o brasileiro é um povo muito barato, né? O brasileiro é muito barato, ele se vende muito barato. Então ele tem uma empresa com renome e de repente ele faz um negócio escuso porque ele quer ganhar dinheiro. Então ele joga toda a credibilidade dele no lixo, né? E aí você pode perguntar, todo brasileiro tem um preço, então você tem um preço? Claro que eu tenho. Se você colocar uma arma na cabeça de um familiar meu e falar, faça isso, eu não tenho saída, eu tenho que fazer. Mas se você colocar uma arma na minha cabeça e falar, faça isso, corrompa a tua empresa, se corrompa, você vai ter que me matar. Então esse é o meu preço. E eu digo isso, por isso que eu digo que as pessoas são muito baratas, porque eu não tenho preço. O meu preço realmente é um preço de vida, né? E me assusta muito quando as pessoas hoje jogam a reputação de uma empresa, jogam a reputação de uma carreira, quando você vê um jornalista, um político que tem uma opinião e de repente por interesse próprio econômico ele muda de opinião como se nada mudou, nada tivesse acontecido, né? Assim como se não fosse um absurdo um homem não ter palavra ou uma mulher não ter palavra, né? Então eu acho que o brasileiro, além de ser muito barato, é um povo que, triste dizer isso, mas não tem palavra. Então a gente vê isso, é muito ruim. Então você pode aqui defender essa opinião, você pode falar assim, na verdade as pessoas não são tão ignorantes, tão burras, que elas não estão vendo que estão fechando, elas não conseguem nem olhar para frente. Você pode defender isso para defender a tua tese, como eu achei, que todo mundo ia acreditar que tinha mais lojas fechando, porque onde eu vou me chama atenção. Talvez porque eu seja empresário, isso me machuca ver uma loja fechada, porque eu penso naquela pessoa que abriu com todos os sonhos que ela colocou ali, todo o dinheiro, a pessoa que locou o prédio pensando, poxa, que legal, eu vou alugar agora, posso ter uma renda extra, né? Às vezes é a única renda da pessoa e aquela loja está fechada. Como também me dói muito no coração quando eu ando num lugar e eu olho por experiência de fazer muita pesquisa de mercado, você pega esse tino, né? Você percebe uma pessoa que abriu um negócio num local que não vai dar certo. Você já começa a estudar aqui e fala, poxa, por que aquela pessoa antes, ela não fez um estudo antes para entender? E a gente tem isso tão fácil aqui, né? Só se a pessoa falar, Marcelo, eu quero abrir uma loja no lugar tal, me ajuda aí, tal, eu posso até ajudar. Se não precisar fazer um estudo grande, eu posso ajudar de coração. Para dizer, olha, nessa região da cidade moram tantas mil pessoas, tantas crianças, tantos meninos de 0 a 4, tantas meninas, esse estudo eu posso. É um estudo que eu tenho que passar uma tarde aqui, eu faço. E aí também me dói muito no coração e talvez por isso eu fique muito preocupado com a questão empresarial, as pessoas que vão ser mandadas embora ou que já foram mandadas embora pela loja fechada, isso me machuque muito e por isso me chama a atenção. E aí você pode defender essa teoria, se você concorda comigo que tem muita loja fechando. Você pode falar, as pessoas não prestam atenção, 63,6% não viram porque não prestam atenção. Como você pode ter um outro olhar das outras? Se você acha que não estão fechando lojas, você pode pensar assim, tem 34,3 pessoas que são totalmente pessimistas, como o Marcelo é, que tudo olha o lado ruim, né? Eu costumo dizer que o pessimista erra menos, né? Você quando é realista, e normalmente o pessimista hoje no Brasil ele é um cara realista, né? Porque você sabe que amanhã vai ser pior que hoje, né? Então é muito ruim isso, a gente pensar que o Brasil vem caminhando a passos largos para um lugar que a gente não sabe onde vai chegar, né? Então a gente vê nações aí caminhando a passos largos para dar certo, estão trabalhando, tal, a população vivendo melhor, né? Naturalmente todo mundo com uma renda parecida, nada forçado, mas assim você vê que o Brasil não acontece muito isso. Então essa pesquisa aqui eu pedi o incremento dessas questões aqui, porque são questões que eu vejo que a gente precisa avançar, né? Então me machuca muito ver um comércio fechado. Eu falei, poxa, será que está acontecendo isso? Na visão dos brasileiros, então não, né? 1/3 mais ou menos dos brasileiros acredita que está sim, está fechando, e 63,6% não. Aonde que as pessoas mais acham que está fechando, tá? Se a gente olhar aqui na região sul, 44,4% entende que está fechando, está percebendo muitos comércios fechando, e aonde menos, na região norte com 22,5%. Tá? Então, lá em cima as pessoas não estão percebendo isso de forma tão grave assim, ou porque não é grave, e já no sul é quase meio a meio, né? 44%. Os homens, eles estão com uma visão ali, mais homens do que mulheres percebem as coisas fechando, conforme vai aumentando o grau de escolaridade, a faixa etária vai aumentando essa percepção, mas o que mais tem ali é na faixa de 35 a 44 anos. Essa é uma faixa cada vez menor no Brasil e a faixa que a pessoa está naquele momento, aquela população ativa mesmo, né? Aquela pessoa que está dentro do mercado de trabalho, procurando trabalho.
E aí mais um pouco da minha decepção com tudo, assim, que você fica pensando, lendo, hoje é um sábado, né, hoje, eu passo a semana inteira lendo e apresentando pesquisa para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, cidades do estado de São Paulo, e aí a gente percebe várias coisas que estão hoje machucando o brasileiro, desde questões familiares, né, até questões da região, da cidade que ele mora, da região, e a gente percebe assim que essa camada da população, a classe média e essa camada da população são os que mais estão sofrendo. A população de classe média coloca isso na pesquisa que ela está empobrecendo, e essa população que quer trabalhar está encontrando cada vez mais dificuldade. E a gente tem um contrassenso, né? Porque a gente vê muitas empresas que querem contratar e não conseguem, e muitas empresas que estão colocando inteligência artificial e outros mecanismos para não precisar de mão de obra. Ontem eu fui numa reunião com um prefeito que na cozinha dele, tem uma cozinha lá e simplesmente não encontra uma pessoa para trabalhar na cozinha do gabinete do prefeito de uma cidade grande. Então, como pode isso, né? As pessoas hoje não têm emprego, né? Não tem uma oportunidade da pessoa estar ali trabalhando e ela não quer. Conforme aumenta o grau de instrução, vai aumentando essa percepção, tá? Então, quem tem ensino fundamental, 27% diz que sim, que está vendo muito comércio fechar. Quando a gente vê o pessoal ali de ensino superior, a gente chega a 41,8%. Já quando a gente olha aqui não é renda, né? A gente fala sempre do índice de dependência governamental. Quem é baixo IDG é aquela pessoa que não depende diretamente do governo, né? Não tem Bolsa Família, não tem BPC, não tem convênio médico, ela não depende da educação pública e por aí vai, não depende de nada assim diretamente. Ela é a que mais está percebendo isso. É aquele cara de classe média média, classe média alta, tal. Já aquelas pessoas alto IDG, que é aquela pessoa que depende totalmente do poder público, são as que menos percebem, com 25,4%. Ou seja, as pessoas mais pobres não estão percebendo isso, as pessoas com menos grau de instrução também estão percebendo menos isso. Quando a gente olha na página 8, a gente está dividindo, a gente está entendendo toda a pesquisa, estou fazendo questão de fazer isso, a gente pegou pela nossa metodologia, a gente está entendendo se o eleitor ele é mais bolsonarista, ou seria mais lulista, seria anti-bolsonarista, seria anti-lulista. Então a gente está fazendo esse estudo, é uma métrica nossa, tá? Você pode ter a sua métrica, pode criticar a nossa meta, mas qual é a minha ideia aqui? Como a gente tem dois grandes personagens no Brasil, políticos, a gente sabe que esses personagens têm voto e carregam muito, aliás, são os dois únicos que podem bater a mão no peito e falar, eu tenho voto. Né, Lula e Bolsonaro. Você não tem um outro personagem, se você tiver, você pode botar no comentário. Não, eu tenho o fulano. A gente tem pessoas assim em cidades, tá? A gente tem prefeitos que ele tem voto. Pode criar um monte de gente lá. Se ele cai para dentro de uma eleição, a gente sabe que o negócio fica complicado. Aí você precisa ter toda uma estrutura, e acontece muito isso em eleição municipal, quando aquele velho político que tem voto e entra numa eleição, uma estrutura enorme vai lá para derrubar ele, judicialmente, vai fazendo de tudo porque o cara é muito forte. Eu não aguento ele na porrada ali no voto, na rua, o cara é bom de rua, o que eu faço? Eu vou pro tapetão. E isso acontece em todos os níveis, né? Quando você olha hoje, o governo federal tá tendo um jogo sujo com esse ou com aquele, amigo ou amiga, isso acontece em prefeituras, eleições com 2.000 eleitores, tá? E aí a gente vê aqui o eleitor bolsonarista, 53,4% diz que sim, está vendo comércios fechando. Quando a gente pega o lulista, 26,5% diz que está fechando, está percebendo fechar negócio. É metade, praticamente não, exatamente a metade, né? O que você pode falar assim, tem uma visão negativa do bolsonarismo, ele quer ver o negócio tá ruim mesmo, e já tem uma visão lulista que é mais condescendente, tá? Você pode ter essa leitura. Aí a gente viu deu uma olhadinha aqui, a gente sempre faz isso, pelos hábitos de consumo de mídia, né? A gente quer entender aquelas pessoas que se informam por TV, por redes sociais, são pessoas diferentes. A gente sabe que as pessoas que se informam por TV são pessoas de renda menor, de ensino, de grau de instrução menor, são mais velhas, tá? Então quando você pega esse grupo, como eles estão percebendo, 32,8% das pessoas que assistem pela TV, sim, está vendo comércios fechando. E aí quando a gente chega pelas redes sociais, 35,6%.
Eu comentei ontem numa reunião que eu tive, a TV ela consegue formatar a opinião das pessoas, tá? Porque ela tem toda uma estrutura, desde a notícia da forma que é passada até ali as pessoas que você coloca os especialistas para corroborar aquilo que a matéria está dizendo, né? Você não coloca ali um contraditório. Então, dependendo do momento, dependendo de quem a TV quer que cresça, ela tem essa capacidade. As redes sociais não têm, porque a pessoa coloca uma matéria ali, vem um cara que contradiz, vem outro que fala isso, de repente aparece alguém que entende muito da matéria, porque a gente tem muita gente boa, né? Muita gente que fala internet, que não está na TV. Aliás, eu posso dizer com tranquilidade que eu vejo muito mais qualidade nas pessoas fazendo análises na internet do que em TV. Em TV são sempre os mesmos, são pessoas que você já conhece a opinião, são pessoas que estão 30 anos fazendo a mesma coisa no país, né? Tem muita gente no mercado financeiro que tem a mesma concepção de mundo, que sempre vai pensando do mesmo jeito. Aí você vê alguém na rede social que tem um outro economista que não era conhecido, mas que tem uma ideia interessante, né? Não vem com loucura, vem com uma ideia, fala assim, olha, o Brasil poderia caminhar para cá. Então a opinião das redes sociais era um pouquinho a mais de pessoas que estão sim vendo comércios fechando, mas não é a maioria. Aí a gente também tem essa outra pergunta, claro que eu faço isso, né? A gente faz uma pesquisa no mês, porque a verba que a gente tem é essa, que a gente consegue fazer, é tudo com recursos próprios. Claro que essa pesquisa não poderia acontecer se não fosse o apoio da BRCal, que a gente coloca na nossa apresentação, quando a gente envia release para a imprensa, a gente coloca que a BRCal é a nossa empresa. Se você quiser conhecer a BRCal, vem aqui no QR Code, você tem ali. Pode conhecer uma empresa de call center, uma das maiores empresas do Brasil, para você fazer cobrança, marketing, para fazer o que você quiser. Né? Uma empresa familiar também como a nossa e de muita credibilidade. E nessa mesma pesquisa, o que a gente faz? A gente divide em assuntos para não ficar aqui falando 2 horas sobre um assunto, sobre a pesquisa. Né? Então a gente chega aqui e fala, eu divido em temas e aí eu vou falando tema por tema. E aqui a gente colocou o segundo tema que a gente tem aqui nessa pesquisa que eu estou apresentando. A gente perguntou, você percebeu o aumento da população de rua? Essa é uma coisa que eu falo para vocês, que na minha cidade aumentou muito. Só que a gente aqui tem uma desvantagem. Aqui a praia, vocês devem estar ouvindo barulho aí de vendedores passando, a praia está logo aqui perto. O que acontece? Climas quentes, as pessoas têm, é mais fácil, o pronto-socorro é perto, então assim, as pessoas acabam vindo para cá, é natural acontecer isso, né? Aumentar a população de rua da cidade de litorânea ser maior. Só que você tem um agravante que acontece muito isso, que é simplesmente o transporte de pessoas de rua, as pessoas, uma cidade pega, coloca tudo dentro de uma perua e joga as pessoas em uma cidade. Esse é um assunto que você vê muita gente falar, mas você não vê ninguém querer resolver. Você não vê nenhuma instituição, você não vê o governo, uma pasta do social, seja municipal, estadual e principalmente federal, que é quem tem muito dinheiro na mão, falar, a partir de hoje nós vamos cadastrar todo mundo, vamos procurar a família, vamos responsabilizar a família. Ah, mas ele não quer ficar em casa, não importa. Não é a cidade que tem que ficar com essas pessoas o tempo todo cuidando, os municípios, os prefeitos, eu lido com muitos, eles não têm dinheiro para fazer tudo que estão colocando nas costas dos prefeitos. Hoje a parte mais fraca de toda a política brasileira chama-se prefeitos. Né? Estão resolvendo problemas de segurança que não são deles, estão resolvendo todos os problemas de saúde que não são totalmente deles e resolvendo também de população de rua que também não é dele. Né? Então está caindo tudo no colo do prefeito que está o dia inteiro tomando cacete ali do Ministério Público, porque vai sempre alguém acionar o Ministério Público, é mais fácil achar o prefeito no gabinete do que achar o governador. Eu não falo só do governador de São Paulo, mas de todo o Brasil. É mais fácil achar do que achar o presidente da República, o ministro. Então, os prefeitos estão sofrendo muito com isso. E quando a gente perguntou, aí ficou muito dividido. 48,3% diz que sim, 49,5% diz que não e 2,2% não sabe. Aqui, de novo, você pode ter a visão pessimista do Marcelo, porque na minha cidade eu posso dizer para vocês que tem muito mais população de rua, e eu falo por isso porque eu moro numa cidade pequena, né? Toda cidade pequena, quem falou isso foi o Ariano Suassuna, e é verdade, né? Toda cidade pequena tem o louco oficial, você tem sempre um louco, você tem o bêbado oficial, você tem outras coisas oficiais, que eu teria que falar alguns palavrões, eu não vou falar aqui. Mas assim, você já tem, né, os oficiais da cidade, né? E aqui você percebe que os oficiais foram morrendo e de repente você vê muita gente de rua que não é da cidade.
Às vezes você pode ver alguém que é de uma família, você fala, pô, esse cara é daquela família tal, que pena, né? O que será que aconteceu? Se envolveu com coisa errada, tal. Teve uma decepção na família, e tem mesmo, né? Eu estou falando isso, eu estou pensando em uma pessoa aqui da cidade que era um comerciante e, infelizmente, hoje ele está na rua. E ele me conhece, eu conheço ele, eu cumprimento ele, como eu tenho um amigo de infância na mesma situação, que, aliás, faz tempo que eu não vejo. Mas, em compensação, tem lugares aqui que está com um monte de gente dormindo no chão. Quando eu saio 6 da manhã, 7 da manhã para ir para outra cidade, e a gente vê em vários pontos da cidade muita gente dormindo. Não tem mais um ou dois malucos ali que tinham antigamente, ou aquele maluco oficial, como eu falo para vocês, que acabava dormindo na rua, né? Hoje você tem várias pessoas que têm problemas mentais, droga, bebida, por aí vai, que precisa ser cuidada, né? Mas essa pessoa precisa ser cuidada, mas assim, ao mesmo tempo tem alguém que é responsável, que hoje está abrindo mão, e não existe aí uma preocupação de cadastrar essas pessoas e buscar pela família, tentar reinseri-los na família, né? E a minha visão é que sim, ali eu estou vendo muita gente, mas quando a gente vê o Brasil, é claro que aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente fala com mais de 300 cidades quando a gente faz a pesquisa. Então a gente fala com 300, 400 cidades numa pesquisa nacional, você fala com uma cidade que é pequenininha, que aí não tem nem população de rua, tem só o louco oficial, né? Você fala com uma cidade muito grande, que as pessoas estão tão preocupadas com o trânsito, com outra, que eu falo, nem percebi se aconteceu isso, né? Então, mas ficou muito parelho aqui, 48,3% diz que sim, que viu, mas população de rua ali, e 49,5% não. A região que mais viu população de rua é a região sudeste. Aqui você pode ter ali uma visão que, olha, que 61% das pessoas entendem do Sudeste entende que a população de rua aumentou, contra 35,6% do Nordeste. Teve uma reportagem interessante falando de Santa Catarina, acho que de Florianópolis, que o prefeito foi para a rodoviária e conforme a pessoa descia, ela questionava por que estava indo, aí entrou toda uma questão de direito de ir e vir, né? Aí eu estou falando, mas aí eu coloco, não defendendo o prefeito diretamente, porque eu nem conheço o prefeito, mas assim, existe um desespero do poder público municipal em resolver esse assunto. E às vezes, para resolver, você toma uma atitude que não é a melhor, né? Nesse caso, talvez não seja melhor realmente, porque todo mundo tem direito de ir e vir. Não é direito e dever de um prefeito ficar na rodoviária perguntando por que eu estou chegando na cidade, né? Da mesma forma, porque eu estou saindo da minha cidade. Aí isso virou realmente um regime de exceção, né? De controle total. Mas é o desespero realmente. Mas o que acontece muito é as pessoas aí, outras cidades colocam as pessoas dentro de uma perua, mandam entregar lá e volta e dá para cada um dar um dinheiro para comer no outro dia, o coitado acaba entrando. E aqui você pode dizer, se você tiver uma visão que aí entra num padrão de xenofobia, né, que a gente tem que falar sobre isso, né? Você pode falar, se você é do Sudeste como eu, fala assim, mas está vindo mais para cá porque o Nordeste não sei o quê. Você pode pensar isso, né? Mas o Sul, o Norte, que também é uma região que tem problemas, não 50% não acha que não aumentou, 50% acha que sim. Então, na verdade, o que eu posso colocar isso muito mais na conta que o Nordeste, né, no Sudeste aqui, realmente por ter uma população maior, também a gente tem muitas cidades litorâneas aqui, a gente pode realmente ter essa percepção. Quando a gente olha, interessante, né, na outra, o homem tinha a percepção que estava fechando mais comércio, já nessa questão as mulheres estão percebendo mais isso, e conforme aumenta a faixa etária, mais percebe a população de rua. Quando a gente vê a questão do grau de instrução, quanto mais estuda, mais percebe isso também, e quanto menos renda tem, menos percebe essa situação. Quando a gente olha aqui de bolsonaristas, 59,1% dos bolsonaristas entendem que tem mais população de rua, contra 34,9% de lulistas. A gente também tem aqui antipetistas convictos, antipetistas volúveis, a gente tem os isentos, a gente tem tudo aqui. No final do ano, o último vídeo do ano, eu vou fazer uma leitura de todas as pesquisas, eu vou tentar gravar um vídeo no máximo de 30 minutos, onde eu vou ler todas as pesquisas do ano e vou tentar fazer uma análise para 2026. Eu quero dividir em alguns pontos, né? O cuidado dos políticos, ou oportunidade para os políticos de direita e de esquerda. Eu quero falar também para os isentos, eu quero falar também para a população, os cuidados, né? Então eu vou tentar moldar isso sem treinar, né? Eu sempre venho aqui
no sopro aqui eu sento, dou uma olhada na pesquisa e vou falando para vocês. Quando a gente fala por hábitos de consumo de mídia, quem se informa pelas redes sociais, 47,2% diz que sim, que está havendo mais população de rua, contra 48% de quem se informa pela televisão. Tá? Então a gente percebe que não teve muita mudança em um assunto ou outro. Tá? Então essas aqui são as duas pesquisas uma pesquisa que nós fizemos, só que são dois temas, dois assuntos da pesquisa do mês, e na semana que vem eu volto, mas se você quer ter acesso a essa pesquisa, por favor, entre no nosso canal do Telegram. Tá? No nosso canal do Telegram, a gente já está com 137 pessoas lá acompanhando. O que acontece lá? A gente coloca lá o vídeo, esse vídeo da minha análise, que você pode olhar lá, alguma coisa, fala, pô, deixa eu voltar lá que o Marcelo falou um negócio que eu achei interessante ou não. E ali você pode comentar também, né, no Telegram, você está aberto para fazer algum comentário. E também ali você tem a pesquisa em PDF. Tá? Então você fala, pô, eu queria pesquisa em PDF para analisar no canal do Telegram. Agora, se você quer só o vídeo, né, aí você consegue no canal de WhatsApp. Então o canal do Telegram está aqui, vai lá no canal do Telegram, baixou o canal do Telegram. Se você não tem, é legal você ter uma outra oportunidade aí, você tem vários canais interessantes, mas ali o canal do IBESP certamente, porque ali só tem uma vez por semana a inserção do vídeo e eu coloco a pesquisa em PDF. Quando essa pesquisa ela sai dentro de em um meio de comunicação, ali na revista OS, que é são jornalistas legais que dão oportunidade para o IBESP, Poder 360 também vem colocando, a gente agradecer também ali o pessoal do Globo já colocou, do Estadão já colocou, então é legal, eu mando para o jornalismo e às vezes eles colocam, o Cláudio Dantas, que tem um portal dele também já colocou. Então quando sai alguma notícia que eu fico sabendo, eu fico feliz demais, porque a gente não paga assessoria de imprensa, a gente vê a pesquisa e quando eles colocam, eu falo, pô, obrigado, é um reconhecimento para mim, né? Como é um grande reconhecimento para mim a gente ter sido chamado para incluir ali para mim, é um grande jornalista, né? O Fernando Rodrigues, ele analisa pesquisas desde o início, lá de 1900 e nada de pesquisas, e ele tem ali um padrão de analisar pesquisa por pesquisa e colocando dentro de um agregador de pesquisas, e o IBESP foi convidado para ser colocado, se a gente gostaria, é a mesma coisa que você ser convocado pela seleção brasileira, é um orgulho muito grande para uma empresa nossa aqui, pequena, independente, que eu e minha esposa tocamos aqui com muito amor e carinho há 20 anos, né? Então eu fico muito feliz. Então quando sai também essa matéria, o link da matéria eu vou lá e coloco no Telegram e coloco também no canal do WhatsApp. Então assim, se você for pedir para o IBESP, vou entrar no site do IBESP e vou pedir a pesquisa em PDF. Por favor, já está orientado aqui, entra no canal do Telegram ou no canal ali do WhatsApp. E a gente coloca, né, quase todo dia a gente coloca o linkzinho lá, fala, entra lá na nossa pesquisa, dá uma lida lá. Eu não estou preocupado com o número de visualizações, tá? Eu não vivo disso, não quero ser influencer, mas é legal porque quanto mais pessoas tiverem acesso à pesquisa, mais a gente consegue politizar os brasileiros. Depois, eu vou falar isso no vídeo do final do ano, mas depois de 2013 não há retorno para o que a gente tinha até 2012, quando a gente tinha um brasileiro alienado que não falava de política. Não há mais retorno. Não adianta nenhuma movimentação de nenhum grupo ou nenhum ator da República para tentar fazer com que o brasileiro se afaste da política. O que falta agora, as pessoas gostaram do assunto, o que falta agora é as pessoas entenderem do assunto, né? Então eu acho que as pesquisas do IBESP, a intenção delas, é um investimento que a gente faz, mas a intenção das pesquisas do IBESP é ajudar a educar politicamente as pessoas. Não adianta nada todo mundo falar que pesquisa é tudo esquema, pesquisa não, você precisa entender o que é uma pesquisa, para que serve uma pesquisa. Eu apresentei para um deputado na semana passada, um deputado do Mato Grosso do Sul. No final da pesquisa eu fui explicando para ele, no final a gente deu um planejamento para ele, que regiões do Mato Grosso do Sul ele tem que ir, quanto que ele tem que distribuir de material gráfico, quanto que às vezes ele tem que fazer inserção nas redes sociais. É para isso que serve a pesquisa. Então toda pesquisa do IBESP existe um planejamento final, tá? A gente entrega um planejamento para o cliente. Claro que nessa pesquisa não tem um planejamento para dar, então aqui eu trago um assunto para a gente conversar sobre ele, tá bom? Então, semana que vem eu devo voltar daqui, porque a gente vai até o final do ano com pesquisa todos os dias, e eu devo ficar aqui na minha sala um pouco mais com calor aqui, porque eu não quero ligar o ar, tá bom?
Então, um grande abraço, até semana que vem.